Olá, pessoal do IMPA. É um prazer apresentar aqui um trabalho para vocês nessa aula, nessa sequência de aulas organizada, capitaneada pelo Dan e pelo Ronaldo. Então, eu sou o Pedro Reutemann, sou professor da Universidade de Brasília e tive o prazer de colaborar com o Dan e o Ronaldo num trabalho recente e queria falar um pouco a respeito desse trabalho, tá bom? Então, o título da minha aula, que está escrito aí, invariantes associados aos polígonos bicêntricos de Poncelet. Quem tiver interessado tem um pré-print no Archive, tá? É um trabalho que fiz junto com o Dan e com o Ronaldo. Então, eu queria começar falando do roteiro aqui da minha apresentação. Então, basicamente, eu queria começar falando de uma coisa inusitada que eu chamei de equação I mais A igual a C. Eu já explico o que ela quer dizer daqui a um pouquinho. E depois, que basicamente é como que a gente se conheceu e como aconteceu essa colaboração, tá? Em seguida eu quero apresentar para vocês um problema, que é o problema dos polígonos inversivos, relativo ao perímetro desses polígonos. E queria fazer a discussão desse problema e resolver o problema usando ideias geométricas, primeiro para o caso onde o polígono tem 4 lados, o n é igual a 4. Tá? Então, nessa parte, eu quero enfatizar as ideias geométricas que possibilitaram a gente resolver o problema e, posteriormente, vamos tratar do caso geral, um polígono arbitrário. Tá? Aí é um pouco mais técnico. A gente usa as mesmas ideias geométricas que eu vou discutir antes, mas para o caso geral a gente vai precisar de um pouquinho mais de ferramentas de variável complexa, em particular funções elípticas de Jacobi e do teorema clássico de Liouville. Tá? Essa última parte, que seria esse caso geral, eu não vou entrar em todos os detalhes técnicos, porque senão vocês vão desligar esse vídeo. Tá? Então eu vou tentar dar as ideias e quem tiver interesse pode dar uma olhada no paper. Tá bom? Então vamos começar falando do que eu estou chamando de equação I mais A igual a C. Eu vou passar para o GeoGebra, uma animação que eu vou discutir essas ideias geométricas usando o GeoGebra, que eu acho que é um programa muito bom para a gente visualizar, nos ajuda a entender as ideias. Então eu vou passar para o GeoGebra. Ok, pessoal, então aqui espero que vocês estejam vendo bem uma família de quadriláteros, no fundo são paralelogramos de Poncelet para um par de elipses confocais. Então esse tipo de sistema é um bilhar, né, periódico, ele é muito estudado e o Dan e o Ronaldo descobriram coisas novas nesses sistemas que foi realmente uma surpresa para muita gente. Então, como é que eu entrei nessa turma que está estudando essas coisas? Então, aquela equação que eu apresentei há pouco, né, I mais A igual a C, quer dizer, no fundo, insônia mais algoritmo, no caso é o algoritmo do YouTube, igual a colaboração científica. Tá? Então, basicamente a história é assim, eu estava com insônia um dia e estava vendo vídeos aleatórios no YouTube, e o algoritmo me sugeriu um vídeo do Dan, lá uma palestra que ele deu no IMPA. Eu comecei a ver, achei bacana e fui vendo, vi a palestra inteira. E depois eu fiquei curioso, né? E fiz uma pergunta para o Dan que eu não conhecia. Fiz uma pergunta, não sei se foi nos comentários do vídeo ou se eu mandei um e-mail, não lembro mais. E deixa eu colocar um resumo da discussão que eu tive com o Dan aqui. Deixa eu subir esse texto. Tá? Espero que vocês consigam ver bem. Então, basicamente, eu perguntei para ele, Dan, será que tem algum invariante relacionado às curvaturas nos vértices? O que eu quero dizer com isso? Né? Então, deixa eu parar aqui
a animação, então, por exemplo, tem esse vértice aqui do polígono de Poncelet e tem a curvatura da elipse nesse ponto. Aqui tem um outro vértice, tem a curvatura na elipse, curvatura da elipse nesse ponto, etc. Então, eu estava pensando em, por exemplo, se eu somasse as curvaturas nos pontos aqui desse polígono e agora eu fizesse, animasse aqui a família, será que essa soma das curvaturas nos vértices, curvaturas da elipse nos vértices seria constante? Ou alguma outra função associada às curvaturas? E a primeira que eu pensei foi a soma das curvaturas, a soma dos inversos das curvaturas, dos raios de curvatura. E o Dan falou, olha, não funciona, mas ele descobriu que a soma das curvaturas elevada a 2/3 é invariante, certo? Então, uma coisa que a gente falou, poxa, curioso, né? Se você pegar as curvaturas em cada vértice, elevado a 2/3 e somar, isso é o invariante, certo? E então eu achei bacana, ele também acho que ficou surpreso com esse novo invariante. E depois eu não lembro mais quem que estava na discussão que falou que, olha, a curvatura elevada a 2/3, né, num ponto ali da elipse, é proporcional ao inverso do produto dos Foucault-Spokes. Então, o que são os Foucault-Spokes? Talvez, aqui, deixa eu subir aqui, tá? Para vocês verem o texto, porque tem a minha carinha que aparece aí, eu não consegui regular direito, tá? Bom, agora deixa eu baixar o texto. Então, os Foucault-Spokes, basicamente, por exemplo, se você tem aqui um vértice do polígono de Poncelet, um ponto da elipse, aí você tem esses segmentos de reta vermelho unindo esse vértice aos focos. Esse foco azul, que é o nosso foco aqui privilegiado, e um outro foco que estaria aqui, nesse outro lugar, tá bom? Então, esses são os Foucault-Spokes, eles têm cada um deles um comprimento, e o inverso desse comprimento é que é o inverso do inverso do comprimento dos Foucault-Spokes. Tá? Então, um fato clássico é que a curvatura na elipse, em qualquer ponto da elipse, isso não tem nada a ver com Poncelet, tá certo? Pega uma elipse, olha no ponto da elipse tem a curvatura elevada a 2/3, essa curvatura é proporcional a um número que é o inverso do produto desses Foucault-Spokes. Espero que esteja claro. Tá? Então, você provar que a soma das curvaturas a 2/3 é invariante é equivalente a você provar que a soma do inverso do produto dos Foucault-Spokes é invariante. E aí o Jair, ele fez uma pergunta muito interessante, ele falou, será que... Deixa eu tentar subir aqui esse texto. O Jair perguntou, né? Será que a soma dos inversos dos Foucault-Spokes também é invariante? Quer dizer, não do produto, mas só você escolhe um foco, né? Por exemplo, esse azulzinho aqui, e aí você tem o Foucault-Spokes, o Foucault-Spoke associado a esse foco azulzinho. Esquece o outro aqui, tá? E então o Jair perguntou, será que se a gente somar os inversos dos Foucault-Spokes associados só a esse foco azul, será que isso é também invariante? E o Dan rapidamente respondeu sim, ele verificou que era invariante, né? E então, como ele descobriu experimentalmente que essa conjectura aí do Jair é verdadeira, ele falou, bom, talvez seja interessante olhar para um novo polígono, certo? Que ele chamou de polígono inversivo. Isso inspirado nessa brincadeira aí do inverso dos Foucault-Spokes. Tá? Então, o que o Dan fez? O Dan escolheu um círculo centrado nesse foco azul. Então, está aqui, eu fiz aparecer um círculo. O raio desse círculo não é importante, tá? Pode ser 1, pode ser 1000. As figuras vão mudar por uma homotetia, mas a geometria, a menos de homotetia, é a mesma. Tá? Então, você fixa um raio para o seu círculo. Está aqui esse círculo vermelho. Deixa eu apagar os Foucault-Spokes. E o Dan fez o seguinte, ele pegou cada vértice do polígono de Poncelet e inverteu cada vértice em relação a esse círculo. Aquela inversão geométrica que a gente estuda
em cursos de geometria ou em cursos de variável complexa, que aparece muito essa operação de inversão, certo? Então, a partir desses 4 vértices, ele gera novos 4 vértices e une esses vértices por segmentos na ordem correta. E você tem aqui um novo polígono. Vermelhinho é o polígono inversível. Tá? Então, o Dan começou a olhar para esse polígono. Deixa eu aumentar um pouquinho a elipse. Tudo, né? Configuração geométrica. Então, à medida que você vai se movendo aí na família de Poncelet, você gera uma nova família, que é essa família inversiva, certo? Então a gente tem aí um novo objeto geométrico e aí foi uma surpresa, eu acho que ainda maior. O Dan falou, bom, eu vou começar a calcular as coisas que eu sei calcular para os polígonos, já está tudo ali implementado, por exemplo, o perímetro, né? Algo mais natural, acho que não existe. Ele pegou e falou, vou calcular o perímetro desse polígono inversivo. E o perímetro do polígono inversivo, para surpresa, é constante. Aqui está aparecendo um número, eu não digitei esse número, tá? O GeoGebra está calculando dinamicamente o perímetro e está travado aí nesse 2.8594, não sei o que, não sei o que. É um invariante. Tá? Experimentalmente o Dan achou esse novo invariante. E aí foi mais ou menos assim que eu entrei nessa história e comecei a pensar também nesse problema junto com o Dan, junto com o Ronaldo também. E aí, assim, esse problema pode parecer simples, porque você fala, bom, você tem os vértices, né? Você sabe a fórmula da distância entre dois pontos, então você sabe calcular o perímetro. Só que, algebricamente, é uma tarefa infernal, é algo que realmente, principalmente quando você tem o n grande, né? Então para n igual a 3, n igual a 4, talvez você consegue fazer, para alguns n pequenos, você consegue talvez na força bruta encarar esse problema. Mas mesmo assim é um desafio algébrico. Mas para n grande é praticamente inviável fazer isso, pelo menos para pessoas como eu. Então eu comecei a pensar, quebrei um pouco a cabeça, pensar assim, como é que eu calculo esse perímetro, né? É um pouco assim, a gente fica até um pouco envergonhado, poxa, eu não consigo calcular um perímetro de um polígono, mostrar que ele é constante, uma família, né? Mas eu apanhei um pouco do problema e depois surgiu a ideia de, já que esse polígono inversível ele é gerado via a inversão, surgiu a ideia de decompor essa inversão em outras operações geométricas. Tá? E de alguma maneira mudar o enfoque do problema para ver se ele simplifica. Uma técnica muito utilizada em problemas de matemática. Você transforma o seu problema difícil, entre aspas, num mais fácil, resolve mais fácil e depois você volta, certo? Isso é bastante comum em matemática e foi isso que a gente tentou fazer. Então a ideia geométrica que eu acho interessante de comentar aqui é você olhar a inversão como uma composição de duas transformações. Tá? Então eu escrevi aqui, vamos supor que Q seja um ponto, então a inversão do ponto Q com relação a um círculo fixado é uma composição de uma transformação que eu estou chamando de polar, eu vou explicar o que vem a ser essa transformação polar, e depois a transformação pedal. Tá? Então a inversão do ponto Q pode ser decomposta como sendo o pedal do polar do ponto Q. Tá? Então, deixa eu tentar explicar o que vem a ser essa transformação polar e depois eu também explico a pedal. Ok? Então, vamos ver como é que a gente explica isso aqui. Deixa eu subir um pouco. Tá. Eu vou diminuir um pouco. Deixa eu tirar esse texto. Pronto. Para não poluir demais, né? Então, tá, eu vou pegar e fazer um exemplo aqui para explicar a transformação polar,
tá? Então, essa transformação polar, ela faz o seguinte, ela pega... Você tem que ter um círculo fixado, que esse vai ser esse círculo vermelho que vocês estão vendo, e ela vai pegar retas, por exemplo, essa reta azul aí, que é uma reta tangente à elipse de fora, e ela vai levar uma reta num ponto, tá? Eu vou dizer como é que é essa transformação. E um ponto ela vai levar numa reta, tá? Então não é uma transformação, então ela leva retas em pontos e pontos em retas. Tudo bem? E como é que é? É bastante simples, tá? Então, por exemplo, essa reta azul, você olha para a reta perpendicular à reta azul, essa pontilhada aqui, que passa pelo centro do círculo, tá certo? E aí tem um ponto de interseção, que é esse ponto aqui. E aí você faz a inversão desse ponto, tá? A inversão com relação ao círculo. E você vai chegar aqui nesse ponto, que eu estou aumentando, esse aqui. Tudo bem? Então, você parte dessa reta aqui e você chega nesse ponto aqui. E se você tivesse um ponto, como é que ele vai ser transformado numa reta, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, você poderia inverter ele, tá bom? E considerar a reta que passa pelo centro do círculo e no ponto, seria essa reta pontilhada, e aí você vai pegar a reta perpendicular à reta pontilhada, que passa por esse ponto que é o inverso do ponto que você começou. Tá? Então você pode ir, a partir de um ponto, ir para uma reta e de uma reta passar para um ponto. Essa é a chamada classicamente transformação polar. Algumas pessoas também chamam de transformação dual, mas é porque dual é um nome tão usado, né? Que eu prefiro usar essa terminologia clássica de transformação polar. Tudo bem? Então, em particular, por exemplo, aqui, ó, essa elipse, para cada ponto da elipse, você tem uma reta tangente, e por essa transformação polar, essa reta tangente é transformada nesse pontinho aqui. Então, embora a transformação polar leve retas em pontos e pontos em retas, você pode definir a transformação de curvas em curvas. De que maneira, né? Então, por exemplo, essa elipse, eu pego uma reta tangente a um ponto aqui da elipse, tá? Ela é transformada nesse pontinho aqui. Agora, se eu começar a animar esse ponto aqui, essas retas tangentes passeando aqui ao longo da elipse, esse ponto aqui vai também andar e gerar uma curva, tá? Então vamos ver como é que fica, que curva é essa, né? Então eu vou animar aqui, então tudo vai mexer e vamos ver como é que fica, né? Então vocês podem observar que está sendo gerada uma curva azul que tem um jeitão de ser um círculo e de fato é um círculo, tá? Então essa elipse de fora, ela é transformada nesse círculo azul novo, ok? E aí a gente pode transformar toda a configuração de Poncelet do bilhar usando essa transformação polar. O que vai acontecer? Então, a elipse de fora vai ser levada num círculo, a elipse de dentro também vai ser levada num círculo, tá? E a gente pode pegar os lados do polígono de Poncelet originais e olhar as retas, né, que estão associadas a esses lados, e elas vão gerar, então essas 4 retas associadas a esse quadrilátero vão gerar 4 pontos. Tá? Então, e a gente ligando esses pontos, a gente tem um novo polígono, que é o chamado polígono polar. Ok? Então aqui eu vou colocar o polígono polar, que seria a partir do polígono original de Poncelet, eu gero esse novo polígono polar, azul. E deixa eu tirar aqui para não poluir demais. Então foi assim que eu gerei. Notem que aquele círculo, né, azul que apareceu, ele está inscrito aí nesse polígono, certo?
E, na verdade, os vértices desse polígono azul, polígono polar, eles também tem um círculo circunscrito, esse azul clarinho aí. Deixa eu botar aqui. Então, no fundo, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter a configuração de Poncelet original. Eu vou até apagar aqui o bilhar agora. Eu vou apagar o bilhar, tá certo? Vou apagar o círculo de inversão. Então, nós transformamos, através dessa transformação polar, a configuração original do bilhar de Poncelet nessa nova família aí, que é a chamada família bicêntrica, tá? Porque os polígonos aí, eles têm ao mesmo tempo um círculo inscrito e circunscrito. É isso que é uma família bicêntrica, terminologia clássica. E então essa primeira transformação polar, ela leva esse bilhar confocal nessa outra configuração que vocês estão vendo aí. E o nosso polígono inversivo, ele está aí, né? Eu só desenhei ele de novo aqui, deixa eu parar a animação. O que a gente pode notar aqui, né? Agora eu vou me referir àquela outra transformação, a transformação pedal, tá? Lembra? Inversão era a composição da transformação polar com a transformação pedal. Então, o que é a transformação pedal? Basicamente, você tem uma reta, por exemplo, essa reta aqui azul, tá? Que parece vertical. E você tem esse ponto aqui e você faz a projeção ortogonal desse ponto sobre essa reta. E aí você vai ter esse vértice do polígono inversivo, tá? E então, se você tem a reta e você faz a transformação pedal, que é projetar esse ponto aqui ortogonalmente sobre a reta. Aí você vai ter um ponto aqui nessa reta azul. E você faz isso para todos os lados do seu polígono polar. E aí você obtém os vértices do polígono inversivo. Então, por isso que eu estava dizendo que essa transformação de inversão é, no fundo, uma composição da polar com pedal. Espero que esteja claro. Essas são as coisas ruins de estar gravando uma aula, né? Eu não posso saber se alguém está entendendo alguma coisa do que eu estou falando. Mas vamos lá, vou seguir. Tá? Então, aqui, o nosso problema original era calcular o perímetro e mostrar que era invariante esse perímetro do polígono vermelho. Tá? Então, o que eu fiz, junto com o Ronaldo e com o Dan, nós fizemos o seguinte: olha, vamos pensar agora, esquecer um pouco o problema original, que tinha o bilhar, confocal, etc. E estamos aqui, ó, tem um par de círculos, tem um polígono aí, esse azul mais escuro, que está girando aí essa família de polígonos. E eu estou considerando o polígono pedal com relação àquele pontinho ali, tá? E é isso que a gente falou. Então vamos tentar estudar isso aí agora, em vez de estudar aquilo ali. Nós fizemos essa transformação geométrica. E o que acontece, né? Essa família de... Então, uma primeira pergunta é a seguinte: esse ponto aqui, originalmente, ele era o foco de uma das elipses. Então, o que é esse ponto aqui? Se agora eu quero esquecer das elipses, eu não tenho mais foco, né? Eu perdi o foco, os focos. Então, agora eu posso perguntar, esse ponto aqui, ele é o quê, né? Em relação a esses dois círculos. E aí, esse ponto também demorou um pouquinho para a gente notar, mas enfim, depois que a gente descobre, a gente vê que estava na cara da gente. Esse ponto é chamado um ponto limite para um par de círculos. Tá? Então, qual é a propriedade essencial desse ponto? Então, eu vou fazer aqui uma experiência. Não testei isso, deixa eu apagar o polígono inversivo. Eu vou fazer uma pequena experiência. Eu vou pegar... alguma coisa travou aqui. Ok, eu vou pegar um círculo, vou usar o GeoGebra e vou traçar um círculo arbitrário
que esteja centrado nesse ponto azul, tá? Então deixa eu ver aqui como é que a gente faz isso no GeoGebra. Então eu vou pegar aqui um círculo, tá? Eu vou pegar, eu não sei se esse é um bom tamanho, mas peguei um círculo centrado nesse ponto azul. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a inversão dos círculos azuis com relação a esse círculo que eu peguei centrado no ponto azul, tá bom? Então aqui o GeoGebra é bacana porque ele tem tudo automático aqui pra gente, tá? Então eu primeiro preciso escolher um objeto, por exemplo, esse círculo azul, e eu vou fazer a inversão com relação a esse círculo preto, que está centrado naquele meu pontinho azul. Tá, então tem um novo círculo e vou pegar o outro círculo que eu tinha, esse aqui, e inverter com relação ao círculo preto. E vamos ver o que acontece. Então aconteceu o seguinte, ó, esses dois círculos que eu inverti, que foram gerados a partir da inversão dos círculos originais azuis com relação a esse círculo preto, eles parecem concêntricos, certo? Visualmente eles parecem concêntricos. E quando a gente faz as contas, eles são concêntricos, tá? Então esse ponto azul é um ponto limite dessa família de dois círculos aí, tá? É um conceito clássico, vocês podem ver limiting points, vai no Wikipedia, você vê figuras associadas a esses círculos, tá? Esses limiting points, ok? Então, deixa eu apagá-los, vou apagar. Então, uma vez que a gente sabe a natureza geométrica desse ponto azul, agora eu também posso apagar o meu círculo que eu peguei, centrado naquele ponto azul. Então agora a gente sabe geometricamente o que é esse ponto azul. Ele é um ponto limite associado a esses dois círculos. Na verdade, existem dois pontos limites, tá? Esse é um deles e tem um outro que está em algum outro lugar aí do plano. A gente não vai falar dele aqui para não complicar demais as coisas. Mas em geral são dois pontos limites, tá? Então agora a questão que eu tenho é a seguinte, olha, eu tenho um polígono que está ao mesmo tempo, tem um círculo inscrito e um circunscrito, um polígono chamado bicêntrico, e eu tenho que calcular o perímetro do pedal desse polígono com relação a esse limiting point, tá? Então esse é o problema. Então eu posso realmente agora esquecer das elipses confocais, eu tenho um problema independente, calcular o perímetro do polígono pedal com relação a esse limiting point, ok? E aí eu vou agora voltar lá para minhas anotações para ver como é que a gente calcula esse perímetro do polígono pedal, tudo bem? Então vamos lá para escrever algumas coisas aqui. Ok, pessoal, então aqui ó, tem depois que a gente viu, nossa, a gente precisa calcular o perímetro do polígono pedal, tá? E aí você vai procurando na internet, nas referências, e nós achamos esse artigo bastante elementar, tá? E a gente poderia ter deduzido também essas coisas, mas como já está feito, eu resolvi aproveitar aqui, ó. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma proposição que é a seguinte, né? Eu vou usar essa proposição para calcular o perímetro do pedal. Então a proposição diz o seguinte, né? Você tem aqui um quadrilátero aqui ABCD, inscrito num círculo, né? E aí você tem um ponto P, certo? E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar os pés das perpendiculares, tá? Então são esses pontos, deixa eu aumentar aqui um pouco, assim esteja bom, tá? Então olha só, ele pega esse ponto P e baixa aqui as perpendiculares, tá certo? Então no fundo esse polígono verde é o polígono pedal, tá? É o polígono pedal.
E aí a proposição dá a medida de cada lado do polígono pedal. Então, assim, essa notação é a medida do segmento KM, tá? Seria a medida de um dos lados desse polígono verde, que é o pedal. Tudo bem? Então você tem, e aqui a demonstração eu não vou fazer, mas assim, quem quiser pode olhar depois, tá? Basicamente lei dos senos, é bem elementar a demonstração. E tem essas expressões aqui. Então, aqui o ponto P, certo? Que seria o ponto com relação ao qual você faz essa transformação pedal, ela é um ponto arbitrário, tá? É um ponto arbitrário. Mas no nosso caso, vamos lembrar, esse ponto P é um limiting point com relação àqueles dois círculos. E aí as coisas ficam mais legais. Bom, gente, então vamos ver por que fica simples, né? Quando o ponto P é um limiting point. Então eu tenho aqui duas observações para fazer, eu vou escrever aqui. A primeira observação é a seguinte. Que as diagonais de um quadrilátero bicêntrico elas se encontram elas passam pelo limiting point, pelo ponto limite, tá bom? Tudo bem? Então, isso é uma observação que é importante. Então, vamos ver aqui, olha só, como é que fica a expressão do perímetro quando o ponto, vamos dizer, P, né? Vou chamar esse ponto limite de P, tá? Vamos supor que esse ponto P da proposição é o ponto limite. Então, isso aqui é um fato, vamos dizer assim, elementar. Eu não vou mostrar, mas é importante aqui nessa discussão, tá? É que as diagonais de um quadrilátero bicêntrico elas vão passar pelo ponto limite. Então, como é que vai ficar, por exemplo, eu vou somar, por exemplo, aqui, deixa eu fazer essa continha, o tamanho aqui do segmento KM mais o tamanho do segmento LN, tá? Como é que fica isso aqui? Então, se a gente olhar para a proposição aqui, vai ficar, você pode botar o tamanho do AC em evidência, aqui também dividido por 2R, e aqui você vai multiplicar por PB mais PD, certo? Ok? Mas olha só, isso é para qualquer P sendo qualquer coisa, mas se P é o ponto limite, o que vai acontecer? Né? Então, o segmento AC, se a gente olhar, ó, AC é uma das diagonais e vai passar por P. Né? É isso que eu estou afirmando aqui nessa observação. Mas o que é importante aqui é que PB e mais PD, ó, PB e PD, eles, na verdade, esses dois segmentos, eles estão alinhados, né? Eles formam a diagonal, vamos dizer, BD. Então, aqui é como se AC fosse a medida de uma das diagonais e essa soma fosse a medida da outra diagonal. Tá certo? Então, se eu chamar, por exemplo, essa medida aqui de... desculpa. Essa medida aqui de D1 e D2, eu posso escrever isso aqui como sendo D1 vezes D2 dividido por 2R. Tá certo? E se a gente fizer exatamente a mesma conta para os outros dois lados, né? Então, para o lado KL e MN, a gente vai obter exatamente D1, D2 sobre 2R também, tá? Porque vai, né, aqui ó, BD aparece
aqui e aqui, fica em evidência, e PA mais PC vai ser a medida da outra diagonal. Então a conclusão aqui é que o perímetro, tá? Então o perímetro do polígono pedal com relação ao ponto limite P vai ser o produto das diagonais, tá certo? Da medida das diagonais dividido por 2 vezes o raio desse círculo aí grandão. Tudo bem? Então, geometria elementar nos dá isso. Agora, assim, eu acho que eu tinha que escrever isso aqui, né? Tem um resultado clássico, que eu estou preocupado para não ficar no cantinho e a minha cara atrapalhar a matemática, tá? Mas vamos lá. Tem um resultado clássico que diz o seguinte: resultado clássico. Aí você pode olhar isso, por exemplo, na Wikipedia, certo? Resultado clássico diz o quê? Que o produto das diagonais de um polígono bicêntrico, ele tem uma expressão fechada aqui, ó, 2 vezes o raio do círculo menor, vezes Rzinho, que é o raio do círculo menor, mais 4Rzão ao quadrado, mais Rzinho ao quadrado, é isso. Estou aqui colando de um papel, tá? Vocês podem checar, acho que eu não fiz besteira. Então, D1 vezes D2 é invariante, e a gente tem a fórmula fechada aqui, ó. Dado o raio do círculo menor e o raio do círculo maior, esse produto das diagonais tem essa fórmula relativamente simples. Portanto, o perímetro do pedal, certo? Que é D1 vezes D2 dividido por 2R, também é invariante, tá? Então aí você prova de maneira geométrica que o caso n igual a 4, para o nosso problema do polígono inversivo, tá resolvido, tá? Então, essa ideia de decompor a inversão em transformação polar e transformação pedal, pelo menos nesse caso, n igual a 4, deu um fruto bacana. A demonstração ficou relativamente simples, tá? Bem mais simples se você tentar fazer no braço, usando geometria analítica, por exemplo, tá? Ok. E agora eu queria comentar o caso geral, tá? Porque n igual a 4 também não é suficiente. Como é que a gente faz o caso geral? Então, aí a ideia é usar a geometria novamente para passar daquele problema original para o problema envolvendo polígonos bicêntricos e tentar mostrar que o perímetro do pedal de um bicêntrico é invariante, tá? De um polígono bicêntrico é invariante, tá? Então aqui, para tratar o caso geral, tem algumas coisas que a gente fez, tá? Então, a gente procurando na literatura clássica, deixa eu botar numa... Desculpa, gente. Espero que vocês estejam conseguindo ler. Tá, então, o caso geral, o que a gente precisou para tratar o caso geral? Primeiro, olhar tudo que já tinha sido feito para polígonos bicêntricos. E no século XIX, o Jacobi, ele tratou desses polígonos bicêntricos e também do teorema de Poncelet. E, em particular, ele apresentou uma parametrização explícita para os vértices do polígono, tá? Então você tem os vértices dos polígonos bicêntricos, tá? E eles dependem de um parâmetro real, que é porque você tem uma família, tá? Então o Jacobi basicamente falou, olha, assim você consegue parametrizar esses vértices. Dado n, o Jacobi oferece a parametrização. No nosso artigo lá tem a
as fórmulas e tudo explícitas, tá? Que a gente precisou de fórmulas explícitas e felizmente o Jacob já tinha muito tempo atrás apresentado essas fórmulas para a gente. Então, essas fórmulas, essa parametrização explícita, ela envolve as funções elípticas do próprio Jacob, tá? Então, em particular, o seno de Jacob, o SN. Então, essa foi uma ferramenta fundamental, encontrar essa parametrização do Jacob aí na literatura. Tá? E uma vez que você tem essa parametrização do Jacob, você pode tentar calcular a expressão do perímetro do pedal, certo? Esse cálculo ele é mais simples, na minha opinião, do que se você tentasse trabalhar com a inversão diretamente, tá certo? Porque a gente já tirou fora metade do problema porque a gente já fez a transformação polar. Então aqui a gente só tem que se preocupar com uma transformação que é essa pedal, que é mais simples do que a inversão, tá bom? Então a gente começa a partir desses polígonos bicêntricos, calculamos o pedal com relação ao limiting point, isso também é importante porque a expressão fica muito mais simples. Esse limiting point é fundamental aí que ele seja quem ele é. Se fosse com relação a um outro ponto, certo? Você calcular essa transformação pedal, as coisas iam ficar muito, muito mais complicadas. Bom, e aí um pouco de trabalho de cálculo, mas não é nada muito complicado, realmente não é muito complicado. E você chega numa expressão fechada, explícita, para o perímetro, certo? Essa é a... Como é que eu posso dizer? Esse é o caminho, tá? E aí, uma vez que você tem essa expressão para o perímetro, como é que você... É uma expressão do perímetro que depende de um parâmetro real, que é o parâmetro que faz correr a família, certo? Como é que você mostra que essa função de uma variável real é constante? Aí a gente vai entrar um pouco com o... Deixa eu escrever aqui, né? Um pouco aqui com outra ferramenta, que é a ferramenta fundamental aqui. Desculpa, eu vou aumentar aqui a ponta. Ferramenta que é variável complexa. Então, basicamente, o que a gente faz, né? Vamos supor que o perímetro, como função de um parâmetro real, eu vou chamar de L de U, tá certo? Então, U é uma variável real, tá? Então, eu quero mostrar que essa função é constante. Essa função é constante. Como é que a gente faz, né? A ideia é você considerar a complexificação, né? Complexificar, que basicamente você, em vez de você olhar para U como uma variável real, você olha para U como uma variável complexa. Para não confundir, eu vou chamar de Z aqui a variável complexa. Tá certo? Aqui Z é complexo. Variável complexa. E aí você vai olhar como é que fica essa função quando você complexifica. Então, eu não apresentei a expressão explícita do perímetro, mas ela envolve essas funções de Jacob, que, parecido com o que acontece com as funções seno e cosseno, né, você tem a versão real, que a gente estuda primeiro, né, então seno de 2, seno de 3, mas depois você pode calcular seno de 2 mais 4i, tá? Você tem a extensão complexa dessas funções que a gente estuda, seno, cosseno, etc. Então, as funções de Jacob, elas são, no fundo, uma generalização do seno e cosseno e são diferentes, mas assim, elas têm muita analogia com essas funções trigonométricas. Tá? E o que a gente faz é ver como é que fica. Então, essas funções do Jacob, só para falar algumas palavras, eu acho que em outras aulas vocês estudaram um pouco, tiveram contato com as funções elípticas, mas essas funções elípticas, elas basicamente, você pode olhar para elas como sendo funções meromorfas, tá, definidas no plano e com dois períodos. Tá?
Então, são funções que são periódicas com dois períodos independentes e têm polos, certo? Mas o importante é que elas faz sentido você complexificar aqui, porque a expressão envolvia funções elípticas de Jacobi que tem uma extensão do mundo real para o mundo complexo. Tá? E quando você estende, complexifica a função perímetro, o que acontece? Ela fica definida, então ela vai ficar definida no plano complexo, mas ela poderia ser uma função, em princípio, meromorfa. Tá? Então, ou seja, ela poderia ter polos. A questão é essa. E aí a gente faz um pouquinho de trabalho, como a gente tem a função, a expressão explícita do perímetro, não é muito complicado, quem tiver interesse dá uma olhada no artigo, mas eu acho que é chato fazer aqui com todos os detalhes, um pouco técnico, tá? Mas o que acontece é o seguinte, a gente, conhecendo as funções elípticas de Jacobi, tá? Você analisa essa função perímetro complexificado e você vê que essa função aqui ela vai ser analítica, ou sinônimo, né, para quem, dependendo com quem você estuda isso, é uma função holomorfa, ou tem gente que em português chama holomórfica, eu não sei qual é a maneira certa, tá? Mas eu acho que todo mundo sabe do que a gente está falando. Então essa função ela é uma função analítica e ela está definida, como ela não tem polos, né? Em todo o plano complexo, é uma função inteira, né? Que a gente chama de função inteira. O jargão da variável complexa. E aí outra observação que é importante é que a gente nota que a versão complexificada dela, como ela não tem polos, ela não pode ir para infinito, né, em módulo. E ela também ela vai ser limitada. Por que ela vai ser limitada? Porque ela é formada por funções elípticas que são periódicas, tá? Então se ela não vai para infinito, ela tem que ser limitada pela periodicidade, tá bom? Então ela vai ser também limitada. Então, um dos teoremas mais bacanas da variável complexa, no curso de variável complexa, é o famoso clássico teorema de Liouville, né? Então, o teorema de Liouville então, se você tem, por exemplo, uma função aqui analítica inteira, né? Quer dizer, inteira, ela é analítica e definida no plano complexo todo. Se ela for, se ela for também limitada, né? F é constante, é uma constante, tá bom? Então, só lembrando, né, um teorema que qualquer curso de variável complexa você vê esse teorema e é basicamente isso. Uma vez que o trabalho técnico é mostrar que essa função complexificada não tem polos. Se ela não tiver polos, ela vai ser limitada por causa da periodicidade das funções elípticas e ela vai ser analítica porque se você tirar os polos, ela é analítica, né? Então, o teorema de Liouville garante que a L, essa função perímetro complexificada, ela é constante, portanto a restrição ao mundo real também é constante, então o perímetro é constante. Tá? E isso encerra vamos dizer assim, a explicação de como que você poderia provar que o perímetro é constante. A gente provou. Tá? Então essa técnica de você complexificar e usar o teorema de Liouville é uma técnica que é usada aí em problemas parecidos com esse, talvez, mas também a gente pesquisando tem uns físicos
que desenvolveram coisas muito parecidas, né? Para física nuclear, eles querem mostrar que certas coisas são constantes, então eles usam essa técnica de complexificar e usar o teorema de Liouville, e às vezes, curiosamente, as expressões que os físicos estão se interessando envolvem produtos quocientes de funções elípticas de Jacobi. Então, talvez, de maneira muito surpreendente, algum dia alguém ligue essas coisas, quer dizer, coisas de física com coisas de geometria de polígonos de Poncelet, essas coisas, eu não sei, né? Eu fiquei muito surpreso que quando eu estava tentando me familiarizar com essa técnica, eu encontrei alguns artigos de físicos mexendo com coisas que têm mais ou menos o mesmo sabor do que as expressões que eles mexiam pareciam um pouco as expressões desse perímetro ou outras expressões que a gente pode, porventura, encontrar na geometria dos polígonos de Poncelet. Tá bom? Então, tem mais coisas lá no artigo, mas eu acho que eu vou parar por aqui. Agradeço a atenção de quem, porventura, chegou até essa parte do vídeo. E agradeço também ao Dan e ao Ronaldo. Se eu não lembro se no começo do vídeo eu agradeci a eles por ter me convidado para participar dessa aventura geométrica. Tá? Então, tudo de bom, muita saúde para todo mundo.